Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, infelizmente, para falar de um assunto não tão alegre, não é? E surgiu esse estudo justamente de uma situação que eu vivi, em que eu senti muito preconceito. E aí a gente tenta disfarçar, tenta racionalizar, tenta justificar para a gente mesmo, né, para esconder o que está sentindo. Só que uma das obrigações do espírita é o autoconhecimento. Então, eu acabei tendo que assumir para mim mesma que o que eu senti era isso mesmo, era preconceito. E é tão doloroso a gente reconhecer dentro da gente um sentimento tão feio, não é? Tão sujo mesmo, um sentimento que vai contra tudo o que a gente acredita, mas que eu senti, né? Então, falei, bom, se eu estou sentindo, deve ter mais gente sentindo, vamos estudar o assunto. E a nossa proposta não é de resolver o problema, mas de pararmos e pensarmos juntos. Vamos pensar no assunto, né? Então, eu trouxe muitas imagens, e o objetivo é assim, a gente olhar para aquilo e sentir. O que é que isso te faz sentir? Eu estou confortável com isso? Isso me incomoda? Como é que eu me relaciono com isso? Para a gente descobrir dentro da gente essas situações, né? Para a gente se conhecer. A definição de preconceito é essa, né? Preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Então, na própria definição, já está nos dizendo que você tem que afastar o raciocínio, você afasta a crítica, você afasta o racional quando você sente o preconceito. É um sentimento. Muitas vezes, racionalmente, você discorda dele, mas ele está lá, é um sentimento. Você se considera uma pessoa preconceituosa? Vamos cada um responder essa pergunta? Lá no seu íntimo, não precisa contar para ninguém. E eu fiz esse questionamento lá no Centro Espírita Antônio de Pádua, onde a gente trabalha, e perguntei para 58 pessoas. Coloquei um papelzinho e a pessoa marcava um X, sim ou não. Não precisava mostrar para quem foi, não precisava assinar. 27 pessoas apenas disseram que sim. Todos os outros, 31, disseram que não são preconceituosos, que não têm preconceito. Vocês acreditaram nessa resposta? Eu não acreditei também. Aí que a gente viu que havia mais necessidade ainda de a gente parar e pensar nesse assunto, porque as pessoas estavam sentindo e não estavam reconhecendo. Existe um estudo efetuado pela FIP, que revela o índice de preconceito no ambiente escolar. O que é que eles fizeram? Eles pesquisaram em 501 escolas públicas, detalhe que foram escolas públicas, não particulares. Entrevistaram mais de 18 mil pessoas. Você melhor? 18 mil pessoas, entre alunos, pai, mãe, diretor, professor, funcionário. E olha só o resultado, que calamidade, 99,9%, praticamente 100%, dos entrevistados desejam manter distância de algum grupo social. Então, é assim que a gente vai medir o nosso preconceito. Você se relaciona bem com aquele grupo ou você quer manter distância dele? Porque isso é uma fala comum. Não, eu não tenho problema com isso, não. Pode fazer o que quiser, que a vida é dele. Mas longe de mim. Na minha casa não entra. E acha que isso não é preconceito. Que isso é seu direito. É exclusão e é preconceito, né? Então, vamos pensar assim, nas imagens que a gente vai mostrar e analisar. Eu estou confortável com essa situação perto de mim? Ou tudo bem, desde que seja lá longe? E os resultados foram esses. Deficientes mentais são os campeões do preconceito. Homossexuais, ciganos, portadores de deficiências, índios, pobres. Vejam bem que era uma escola pública. Moradores de favelas, étnico-racial, de gênero,
Morador da área rural, eu nem sabia que havia preconceito contra moradores da área rural. Geração, aquela pessoa que é jovem e que tem preconceito contra o idoso. Territorial, vejam bem. E aí há outros, né? Esses aí foram os campeões. Não existe ninguém que tenha preconceito em relação a uma área e não tenha em relação a outra. Foi uma das coisas que essa pesquisa descobriu. Então, não tem ninguém que fala assim, eu tenho preconceito só com isso. Não. Eu tenho preconceito, esse preconceito vai envolver várias áreas. A maior parte das pessoas tem de 3 a 5 áreas de preconceito. As medidas de distância social são uma maneira de cada um avaliar na prática o seu preconceito. Foi o que nós dissemos aqui. Alguém tem preconceito contra um bebezinho lindo? Não, né? Será que esse bebezinho tem preconceito contra alguém? Também não. Preconceito é aprendido. A nossa sociedade ensina as nossas crianças a sermos preconceituosos. E eu tenho preconceito contra o quê? Quais são as minhas áreas de preconceito? Vamos ver. Mãe solteira. Eu tenho uma amiga, já é uma pessoa adulta, que trabalha, que cuida da própria vida, que já comprou sua casa, que é independente. Ela tem uma filha e nunca conheceu o pai. A menina não conhece o pai abandonou a mãe, nunca quis saber. E ela, mesmo sendo uma pessoa adulta, ela diz que sente o preconceito quando ela fala isso para alguém até hoje. Imagine uma criança adolescente, né? Uma adolescente grávida, quanto preconceito essa pessoa sofre. Até o momento que ela engravida, ela é tratada de um jeito. A partir dali, ela é tratada de outra forma. Contra drogados. O que eu penso com relação a uma pessoa que se droga? Eu penso que ela é pior que eu? Ou eu penso que ela é uma pessoa doente que precisa de ajuda, de carinho, de amparo? Quem é o mais inteligente? Qual deles vocês classificariam assim, só de bater o olho, como uma pessoa mais inteligente? O rapazinho de óculos aqui, o índiozinho, o negro, aquele lá indiano, cocoradinho no chão, nem carteira tem. Quem será o mais inteligente? É medida de inteligência para nós o aspecto físico? A quem você daria um emprego? Qual dos 3? Chegou para uma entrevista, qual deles você contrataria? Recentemente, pouco antes, aliás, de fazer a palestra, eu conheci um rapaz tatuado, com aquele alagador, né, todo... E aí eu olhei, né, a gente olha e bate o olho e fala, coitado da mãe dele, né? Primeiro pensamento que vem. Depois a irmã dele, sem saber que eu tinha tido esse pensamento preconceituoso, me falou, o rapaz trabalha, já assumiu o negócio da família, estuda à noite, tem um relacionamento sério com a namorada, é um rapaz sério, super de família, sabe? Assim, domingo ele estava lá almoçando com a família, carinhoso com todo mundo. O rapaz é maravilhoso. Mas eu, de cara, olharia e já falo, não vou contratar esse rapaz. Esse rapaz, né, deve ser um drogado, está tatuado, está de brinco, não deve prestar. E não era a verdade. Falaram de preconceito contra cigano, não é? Eu trabalho num banco e a gente atende muitos ciganos. E o cigano tem a fama de ser desonesto. Pois, recentemente, um amigo deu um troco errado para um cigano, deu um dinheiro a mais. E ele não contou na hora. Quando ele contou em casa, ele viu que estava sobrando dinheiro, ele voltou lá e devolveu. E quantas pessoas que não são ciganas levam o dinheiro e não devolvem? Ou seja, o preconceito contra uma classe não deveria existir, não é? Cada um ali é um ser individual, ele não é a classe. Você vai fazer uma cirurgia, chega lá e esse senhor vai te atender, é o médico, é o que vai fazer a cirurgia, tudo bem? E se ele tirar o jaleco?
Você deixa fazer a cirurgia? Ou você fala, não, já estou bem, vamos embora, outra hora a gente vê isso. A sua irmã é bailarina, vai se apresentar. É o orgulho da família. Posta no WhatsApp, posta no Facebook, não é? Tira foto, convida todo mundo para assistir. Não é linda? Mas e se a sua irmã for assim? Ela pode dançar ou ela está proibida de dançar? Eu dançava na juventude e a gente tinha uma colega de dança que era assim, mais gordinha. E aí a professora sempre colocava ela lá no fim da fila, né? Ela estava lá no fundo, escondidinha. Ela dançava muito bem, muito melhor, tinha um gingado muito melhor do que muita gente magrinha, mas ela ficava escondida. Como era uma escola de dança, ela não podia ser expulsa, né? Mas eu acho que a vontade da dona da escola era expulsar. E se for assim, pode? Sua avó resolve se apresentar, pode? Ou não pode? Um dia eu estava na academia e dois rapazes conversando. Eu adoro conversa de rapaz em academia, porque a gente ri muito. E um dizia para o outro assim, a minha avó, ela é toda elástica, ela se alonga, ela põe a mão no pé. Aí eu achei assim, né, que bacana. Aí ele virou para o outro e falou assim, tão esquisito. É esquisito. Então, a gente vai envelhecendo e não pode mais dançar. Tem alegria maior que dançar, gente? As mulheres adoram dançar. Aí a gente vai dançar, os filhos, que velha assanhada, né? E se não for sua irmã, for seu irmão, pode? Ou você faz de conta que não conhece e não conta para ninguém que seu irmão é bailarino? Rapaz de cabelo comprido, pode? A gente morava perto de uma cidade universitária, Viçosa, em Minas Gerais. Então, sempre tem muita gente pedindo carona, estudantes pedindo carona na estrada, né? E o meu avô, quando via um rapaz de cabelo comprido, ele fazia o seguinte, ele parava o carro lá na frente, deixava o rapaz ir correndo. Quando estava chegando perto, ele ia embora. Era castigo, porque estava com o cabelo comprido. Né? E isso existe até hoje, gente. Meu avô nasceu em 1913, mas isso existe até hoje. Né? Eu tenho um amigo que o filho deixou o cabelo crescer. Nossa, para ele, assim, é o caminho para a perdição. Dali vai virar drogado. Acabou a vida do menino, porque deixou o cabelo crescer. Mas, felizmente, o menino tem a personalidade, sabe o que quer, e não entrou na onda do pai, continuou com o cabelo comprido. Mas vejam bem, Leonardo da Vinci tinha um cabelo comprido. Olha o cabelo do Einstein, gente. Vocês confiariam num negócio desse? Mozart não só tinha um cabelo comprido, como fazia uns cachinhos. Newton, olha que anos 80 o cabelo dele, de franjinha. E o maior de todos, né? Jesus tinha um cabelo comprido, gente. Como que nós vamos dizer que não pode ter cabelo comprido? Jesus tinha. Por que ele tinha um cabelo comprido? Era a moda da época. A roupa que a gente veste, o cabelo que a gente tem, a maquiagem que a gente faz, isso é moda, é da época. Não é isso que forma o caráter da pessoa. Mas a gente bate o olho, não é? Não só julga, como já dá a sentença e, se possível, aplica a pena. Como meu avô fazia, né? Já aplicava a pena, deixava o rapaz correndo. Presidiários. Não é citado na pesquisa, mas há um preconceito enorme contra essas pessoas, que a maioria das vezes são grandes vítimas da sociedade. Enquanto está pequenininho, na casa-lar, no abrigo, na favela, com pais que não cuidam, sendo maltratados, todo mundo tem dó. Quando crescem e não resistem a esses sofrimentos e caem no crime, aí todo mundo condena. E a gente que quer matar. A morte não existe, né, gente? Não adianta matar. Esse é um prato decorado que eu ganhei de um presidiário. E era assim, ele tinha matado uma pessoa, ele ficou preso muito tempo. Depois ele foi solto, mas nisso ele perdeu os filhos. Os filhos dele estavam num abrigo
2 crianças, um casal, e a gente trabalhava como voluntários nesse abrigo. E ele ficou internado para se tratar do alcoolismo em uma clínica. E essa clínica a gente levava, no domingo, as crianças para ele ver. Quando ele via as crianças, ele ajoelhava no chão, assim, abria os braços, as crianças corriam, abraçavam, ele beijava tanto aqueles meninos, ele amava tanto aqueles meninos. E lá, nessa internação, eles faziam, né, artesanatos, ele fez esse prato. E ele deu para mim de presente. Ele falou assim, não tem nenhuma mulher na minha vida, nem minha mãe, eu vou dar para você. É um criminoso, não estou dizendo que ele tem que ficar solto, que ele não tem que arcar com as consequências do que ele faz, e nem que ele é seguro para a sociedade, porque ele não é seguro, né? Inclusive, depois disso, ele cometeu outros crimes e acabou voltando para a cadeia. Mas vejam o sofrimento deste homem. Tudo o que ele queria era ser amado. Né? Se ele tivesse tido isso um pouquinho antes do crime, seria ele outra pessoa. E quem se garante? Eu, sinceramente, não me garanto. Se eu nascer numa outra encarnação, numa situação que essas pessoas vivem, sendo maltratada, né? Vivendo no meio do crime, da prostituição, eu não garanto, eu não tenho certeza que eu vou dar boa coisa, não. Vocês se garantem? Eu, né, acho arriscado. Essas pessoas correram esse risco e falharam. Em 2014, desculpem, houve um crime na cidade do Rio de Janeiro. Alguns jovens espancaram uma mulher que estava no ponto de ônibus. A mulher ficou muito ferida, acabou parando na delegacia e os jovens foram chamados. Essa mulher era uma empregada doméstica, ela estava pegando o ônibus para ir para o trabalho, era de manhã cedinho. Eles tinham virado à noite na rua, né? Então, para eles estavam ainda na noite, mas ela já estava levantando para trabalhar. E sabe qual foi a justificativa deles? Eles disseram assim, desculpa aí, foi mal. É porque a gente pensou que era uma prostituta. A gente não sabia que era uma empregada doméstica indo trabalhar. E aí os pais foram chamados, e o pai deu a mesma explicação. Não foi culpa dos rapazes, foi um engano, foi um equívoco. Eles pensaram que era uma prostituta. Faz diferença? Dentro de nós, vamos pensar lá dentro de nós, de verdade, quando você escuta contando uma história, uma prostituta foi espancada, ou uma mulher honesta foi espancada, dói mais quando fala que foi uma mulher honesta, ou o sentimento é o mesmo? Ou veio aquele sentimento assim, mas a prostituta já está nessa vida, ela já sabe que isso vai acontecer um dia. Como é que a gente se sente em relação a isso? Você entra num escritório de um advogado, e é esse aí o advogado que vai te atender. Um negro com colar africano, com um pano amarrado. Vocês confiam nesse advogado? Entregam a causa para ele? Eu falo, desculpa, eu estava procurando, era o dentista, e vai embora. Só que esse homem é o Nelson Mandela. Ele nasceu numa tribo. Os Xhosas. Exatamente, na África. Essa foto foi tirada no dia do casamento dele, porque quando ele se casou, ele fez um casamento tribal. Esse grande homem, advogado, presidente da África do Sul, vencedor do Prêmio Nobel de Paz, considerado o pai da moderna nação africana, sul-africana, e ensinou para o mundo uma grande lição de perdão. Ele ficou preso 27 anos por questões políticas, saiu de lá, assumiu a presidência e fez questão de tratar brancos e negros de forma igual, sem discriminar ninguém, ensinando a lição do perdão. E disse, eu não vou fazer a eles o que eles me fizeram. Mas, vestido de africano, né, com colar, com pano amarrado, a gente acha que ele não tem valor. Você encontra essa mulher aí fazendo uma comidinha, o que você pensa? Pensa, é uma mãe de família, né? Deve ter uns 3 filhos, deve ser uma mulher que só conversa sobre cozinha, criança e arrumação da casa, não é? Será?
Carolina Martins, doutora em física, com pós-graduada nos Estados Unidos, pesquisadora do ITA. Só que ela gosta de cozinhar. Participou do MasterChef. E essa aí? Uma madame, né? De cara a gente pensa assim, não, deve ser uma mulher assim supérflua, só pensa na roupa que vai vestir, no cabeleireiro, nas joias, deve ser sustentada por um marido bem rico, não é? Deve ser, porque há preconceito também contra as pessoas ricas. Né? Tem sempre aquele que vai falar assim, é um filhinho do papai, ou é uma madame. Madame não faz isso? Tem ou não tem? Pois é. Matilde Krim, fundadora da Fundação Americana para Pesquisa sobre a AIDS e uma das mais importantes pesquisadoras dessa doença. Ativa no movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, no movimento pela independência da África do Sul e da Rodésia, nos movimentos civis homossexuais e em muitos outros movimentos por direitos humanos e liberdades civis. Olha, se um de nós já fez isso tudo. A mulher é um gênio, levou uma vida, ela faleceu agora em 2018, levou uma vida dedicada às causas sociais. Com certeza, bastante isenta de preconceitos, né? Porque aceitava todo mundo. E detalhe que ela nasceu em 1926, gente. Não era comum para uma mulher fazer isso. Vamos falar de casamento? Você é convidado para um casamento. Chegou lá, vê essa cena. Tudo bem? Tudo bem, né? Casal lindo, olha, casamento feliz. Maravilhoso. Mas e se for assim? Alguém já pensou aí? Essa moça está casando por dinheiro. Esse homem está casando porque a moça é bonita, é novinha. Não é? Poderia ser filha dele. Alguém sabe se eles se amam? O meu pai, o pai do meu marido também, eles são casados com mulheres bem mais jovens. Eu tenho certeza que elas amam os maridos. A mulher casada com meu pai ama profundamente meu pai, e a mulher casada com o pai do meu marido também ama. Como que a gente vai julgar a outra? E se for assim, pode? Que escândalo, né? O que esse rapaz está fazendo aí? Como é que pode um negócio desse? É pior ainda do que a primeira cena, né? A gente já pensa logo, nossa senhora, não podia ter feito isso. Coitado do menino. E assim, pode? Você convidaria os familiares para um casamento assim? Você quer perto de você? Essas pessoas se amam, têm todo o direito de viver juntas. Ou é problema delas, desde que seja bem longe de mim? Assim pode? As moças são bonitas, né? Alguém já vai pensar assim, que desperdício, que pena, não é? E assim, negro com branco, pode? Ninguém pode julgar com base em evidências parciais. Isso não é julgamento, o preconceito é apenas uma opinião baseada na ignorância, na dúvida e no medo. Ninguém pode julgar baseado em uma parcela de conhecimento. E quando é que nós temos o conhecimento total de uma situação? Nunca. Para julgar alguém, seria necessário estar com ele desde o útero da mãe dele. Ou, no nosso caso, que somos espíritas, desde todas as outras encarnações que ele viveu. Conhecer cada sentimento, cada situação que aquela pessoa passou. Aí sim você pode fazer um julgamento, com conhecimento de causa. Só que a gente não conhece nem a gente mesmo. Eu não sei do que eu passei na primeira infância, na barriga da minha mãe, eu não sei, eu não me lembro. Mas isso trouxe reflexos para quem eu sou hoje. Então, quando a gente faz um julgamento sobre outra pessoa, não tem como esse julgamento ser justo. Com certeza ele é injusto. Quem conhece tudo, quem sabe tudo, quem conhece esse interior de cada um, é só Deus, gente. Nós não temos esse direito e não temos essa capacidade de julgar. É impossível esse julgamento. Mas a gente faz baseado na ignorância, na dúvida e no medo.
O medo faz com que a gente tome muitas decisões preconceituosas, não é? Pode ser que seja ruim para mim, então é melhor eu me afastar. Falando de religião, trouxe só alguns exemplos. Há grandes homens que trabalham com uma espiritualidade elevada. Papa Francisco, Chico Xavier, Dalai Lama, Gandhi. Quem desses homens é maior? Não dá para saber. Todos são enormes. Cada religião, veja, os dois de cima são cristãos, os de baixo não. Um budista, um hindu. Cada religião trouxe a esses homens todo o necessário para que eles se tornassem essa grandiosidade que eles se tornaram. Mas a gente acha que não, que a religião de cada um é melhor que a outra, que o cristianismo é melhor que o muçulmano, que é melhor que o budista, que é melhor que o hindu, e eles também acham a mesma coisa. Quanta guerra, quanto sofrimento, quanta coisa por causa disso. Sabe por que a gente é de uma religião? Porque a gente nasceu naquele local que propicia essa religião. Se a gente tivesse nascido na Índia, a gente jamais ouviria falar de espiritismo, nenhum de nós seria espírita. Jesus experimentou o preconceito de rabinos e fariseus, apesar de demonstrar a sua superioridade moral, intelectual, religiosa, que mais os perturbava, levando-os à trama covarde culminada na sua crucificação. É uma fala da Joana de Ângeles. Jesus experimentou preconceito. Aí dói na gente, né? Você saber que uma pessoa amada, uma pessoa tão grande, tão importante para nós, experimentou o preconceito. Dói quando você sabe que é uma pessoa próxima que você ama. Dói você saber que um filho seu, que uma pessoa querida sua, sofreu um preconceito. Dói demais. Mas o outro já não dói, né? Foi feita uma experiência com um triste resultado. Uma mulher, vestida assim, como essa primeira, parou num shopping center com o marido e eles começaram uma discussão. De mentirinha, eram artistas. E ele começou a bater nela. O que aconteceu? Imediatamente, várias pessoas apareceram, seguraram o cara, defenderam a mulher e não deixaram a cena prosseguir. Essa mulher trocou de roupa, se vestiu assim como uma muçulmana. O homem, do mesmo jeito, foram ao shopping e repetiram a mesma cena. Começaram uma briga, da briga ele começou a bater nela. Ninguém interferiu. Se não fosse de mentirinha, ela teria apanhado até morrer. Ninguém ajudou. Era a mesma mulher, o mesmo homem, a mesma cena. Ela só trocou de roupa. O mesmo teste foi feito com duas crianças, uma branca, uma negra. A criança branca foi deixada no centro de uma cidade grande, sozinha. Ela estava sendo filmada, ela não estava sozinha de verdade, mas ninguém sabia. Imediatamente passaram várias pessoas, paravam, perguntavam, você está perdida? Você precisa de ajuda? Cadê mamãe? Você é tão linda, não pode ficar aqui sozinha. Tudo bem. Tiraram a criança branca, colocaram a menininha negra, com a mesma roupa, no mesmo local, né? Sozinha, com a mesma idade. Ninguém parou. A criança ficou lá 1 hora. Até que alguém, um rapaz de uma loja, que tinha visto que ela já estava lá 1 hora, não era uma pessoa que estava passando, né? Mas uma pessoa que já estava observando, foi lá saber o que estava acontecendo. 1 hora a menina ficou parada. Todo preconceito é historicamente construído. Por que existe o preconceito contra os negros? Porque os brancos venceram, os negros foram escravizados, né? E assim vai. Todo preconceito é construído ao longo da nossa história pelos fatos históricos. Porque quem ganha é que conta a história, né? Então conta do jeito dele. A crença preconceituosa é transmitida às suas vítimas. Isso é seríssimo. Todo mundo que sofre preconceito tem preconceito contra si mesmo. A pessoa acredita que ela é pior. Todo mundo sente isso. E nós nos classificamos, né? A gente sempre acha que tem alguém melhor que a gente, alguém pior que a gente. E a gente faz essa classificação. O Leandro Carnal diz o seguinte: o preconceito contra as mulheres é provavelmente o mais antigo,
o mais sólido, o mais tradicional e o mais estruturado de todos os preconceitos humanos. Mulher sofre preconceito, gente? Cada vez na nossa sociedade vai melhorando, mas ainda sofre muito preconceito, né? Nas empresas, eu vejo, no meu trabalho eu já vi acontecer. Uma colega vai atender uma pessoa, ele fala, não, eu quero ser atendido por um homem. Eu quero falar com o gerente, mas eu sou gerente. Não, mas eu quero um gerente homem. Isso acontece ainda hoje, né? Acredita-se que a mulher vai ser menos capaz que o homem em N situações, diversas situações. E que ela precisa do homem para viver, né? Para cuidar dela, para proteger. Ainda se acredita nisso. E é o preconceito mais antigo, não é? A gente não colocou a culpa lá em Eva, desde o começo. Adão é o inocente, a culpa foi toda da Eva. E nós vamos carregando essa culpa, essa problemática até hoje. Mas quem ensina o preconceito? É a mãe. Quantas aqui têm irmãos e tinham que lavar a vasilha depois do almoço e o irmão não precisava porque ele é homem? Quantas tinham que arrumar as camas, mas o irmão não precisava porque ele é homem? Quantas varreram a casa, mas o irmão não, ele é homem, pode. E alguém acha até que o homem não só não deve como fazer isso, porque não pode. Não pode, porque pode virar gay se ele começar a fazer serviço doméstico. Há esse pensamento. Mas Kardec também teve essa dúvida. E ele perguntou, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar uma mulher e vice-versa? Pode? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Se somos os mesmos, qual é a diferença? Não há diferença. Então, o machão, né? Aquele que acha que pode mais, certamente vai nascer mulher um dia. Vai continuar achando que pode menos, que piorou, né? E muitas culturas até hoje, gente, a mulher é massacrada e não tem direitos mesmo. Nos dias de Joana de Ângeles, preconceitos, herança do primarismo egoístico do ser humano, de quando somente almejava todos os frutos de alegria e felicidade para si mesmo. Preconceito tem a ver com egoísmo? Tem. É tudo para mim, para os meus, para os que são como eu, para os iguais, para os diferentes, nada. Renasce o preconceito dividindo as criaturas e assinalando-as com o ferrete do desequilíbrio. O preconceito tem gerado guerras, fome, sofrimento, inúmeras tragédias. Continua Joana, dividindo as pessoas e classificando-as sob padrões que as chancelam, umas engrandecendo e a outras estigmatizando indevidamente. O preconceito racial, político, social tem levado gerações volumosas à miséria, ao degredo, à morte infamante. Dividindo as pessoas e classificando-as. Classificar pessoas, gente, deveria ser crime, mas nós classificamos. Não só as que são piores que nós, mas também as melhores. Então, eu olho alguém mais rico que eu, ou mais bonito que eu, ou mais inteligente que eu, e eu penso, essa pessoa é mais que eu, ela é melhor que eu. E olho para aqueles que eu considero piores que eu e digo, esse aí não serve, esse aí é pior que eu. Isso não é verdade, nós somos todos iguais. Iguais perante Deus, criados da mesma forma, filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Se eu sou pior que alguém em alguma coisa, em outra coisa eu vou ser melhor. Cada um é de um jeito, nós somos únicos. Comparações não deveriam, na verdade, existir. Eu estava pensando um dia sobre a nossa árvore familiar, sobre os nossos antecedentes, e me caiu a ficha, assim, eu não tinha pensado nisso. Vocês já pensaram na quantidade de antecedentes que a gente tem? A população mundial é de torno de 7,2 bilhões de pessoas. Porém, no século XI, há 1000 anos atrás, havia apenas 400 milhões de pessoas no planeta. Veja que nós crescemos muito. Então, vamos pensar na nossa árvore genealógica só em 1000 anos.
4 avós, 8 bisavós, ele vai. Trisavós, mais ou menos 30 gerações que a gente teria em 1000 anos. 30 gerações dá 2.147.483.648 triacontavós. Isso contando apenas 1000 anos. Mas espera aí, há 1000 anos atrás só não tinha 400 milhões de pessoas? Como é que eu tenho 2 bilhões de antecedentes? Isso chama implexo de ascendência. Cada pessoa descende várias vezes do mesmo antepassado por linhas diferentes. Então, aqueles 400 milhões foram tendo filhos e eu vou descendendo deles ali por linhas diferentes, porque senão a conta não fecharia. Certo? Isso pensando em apenas 1000 anos. Só que nós já estamos na Terra, né, o ser humano, aproximadamente 12.000 anos. Façam as contas. Eu não consegui fazer a conta, porque não tem uma calculadora que faça essa conta. Quantos antepassados nós teríamos em 12.000 anos? Qual a conclusão que a gente chega? Nós somos todos parentes. Não só do ponto de vista espiritual, como filhos de Deus, mas também do ponto de vista material. Nós somos todos de uma única árvore genealógica. Somos todos primos, todo mundo é primo. Somos espíritas? Quais os princípios básicos do espiritismo? Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Todo mundo de acordo? Diante desses princípios, tem cabimento o preconceito? Existência de Deus, todos somos filhos de um Deus único. Se somos filhos de um único, somos todos irmãos. Imortalidade da alma, nós vivemos para sempre. Se vivemos para sempre, reencarnamos várias vezes, em cada encarnação eu sou diferente. Posso nascer branca, negra, amarela, posso nascer em qualquer lugar do mundo, posso nascer homem, mulher, deficiente física, deficiente mental, posso nascer numa encarnação com oportunidade de estudo, ser uma grande doutora em alguma coisa, em outra encarnação nascer lá no fim da África, numa aldeia, sem oportunidade de estudo e ser analfabeta. Pode? Pode. Então, eu tenho preconceito contra o quê? Se eu posso estar, e já estive, e estarei, em todas as situações, porque essas situações são propostas como aprendizado. Pluralidade dos mundos habitados, além de não ter preconceito contra os nossos irmãos terráqueos, também não podemos ter contra os nossos irmãos ETs. Não é? Kardec já deixou prevenido lá. Então, se um dia descer uma nave espacial aqui, temos que tratá-los todos como irmãos, sem preconceito. Para a gente pensar, quanto dinheiro eu tenho? Quem acha que quem é rico é melhor do que quem é pobre, garante que vai ser rico na próxima encarnação? Garante que vai continuar rico nessa mesma encarnação, que não pode ter um revés aí, perder tudo, como acontece com tanta gente? Qual é a minha cor? Se eu sou branquinha do olho azul, garante que na próxima encarnação eu vou ser branquinha também? Qual a minha idade? Quantos anos eu tenho? Eu tenho milhões de anos. Esse corpo aqui não, mas eu tenho milhões de anos. Justifica ter preconceito com a idade? Achar que um jovem não sabe fazer uma coisa porque é jovem? Ou achar que um velho não é capaz porque já envelheceu? Qual a minha cultura? Quanto de conhecimento eu tenho? Eu não sei, eu não me lembro. Com certeza eu sei muito mais do que eu aparento saber aqui agora, não é? Porque eu já vivi muitas vidas, eu sei falar várias línguas, eu só não lembro. Isso é para todo mundo. Onde que entra o julgamento aí? Não tem cabimento. Racionalmente pensando, não tem sentido. O estúpido amor próprio, a tola vaidade, o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo, a humildade de que o Cristo nos deu exemplo ou ensinamento? Está no nosso Evangelho.
Eu gostaria de passar um vídeo, ele é pequenininho, são 3 minutos, porque a gente falou muito sobre como nós nos sentimos quando temos preconceito, sobre como nós temos que pensar e parar e mudar. Mas esse vídeo vai mostrar o ponto de vista de quem sofre o preconceito. 하나는 역시 아까 서로 이쁘지라 어디가 다 입었더라. 물에 밀어짜면서 쫓아가니로 맞추야 맞구나. Grabe. Tadi-tadi sumauna boda. É triste, não é? Mas é verdadeiro. Foi um teste real que fizeram. E essa menininha sabia que não estava sozinha, né? Provavelmente os pais estavam ali perto, ela estava sendo filmada, estava protegida, e mesmo assim ela se sentiu tão mal. Imaginem o que é isso uma vida inteira. Que Jesus nos abençoe.